Oi amigos, eu aqui de novo no nosso canal. Nosso, porque eu quero muito que você esteja aqui nesse canal comigo. Nessa jornada onde eu trago histórias, artigos, livros, corroborando o nome desse canal, que é Fala que Você Se Cura. Algumas pessoas dizem assim, como assim fala que você se cura? Quando nós falamos, quando nós nos colocamos, principalmente dentro de uma situação que está nos causando dor, nós nos curamos. Isso é terapêutico. O poder da fala. Ainda mais quando você, falando, você está emitindo emoções e sentimentos. Então, conversar, dialogar é poderoso. E às vezes nós nem sabemos ainda o valor de você falar, de você se colocar. Banalizamos, nem prestamos atenção. Se nos faltar, vai complicar bastante a nossa vida. Temos alguns companheiros que, nesta vida, por hora, está ali inibido com uma questão da fala, né? E por diversas situações que nós poderíamos falar aqui. Mas por que o nome desse canal é Fala que Você Se Cura? Porque nós vemos muitas pessoas que não conseguem se colocar, que às vezes levaram no seu sepultamento, desencarnaram sem se desabafar, sem falar uma situação. E outras, conhecemos várias, que nos disse assim, poxa, eu queria que ele ficasse aqui mais um dia comigo, mais um tempo, mais um minuto para eu poder falar algumas coisas. Outro dia falaremos desse assunto, de quando nós vamos procrastinando, nós vamos empurrando, levando uma situação e às vezes não nos damos conta, né, que podemos ser chamados amanhã mesmo para a verdadeira vida. Mas olha a história de hoje. É uma história que eu considero bastante forte. Foi uma história que eu ouvi dessa companheira com tanta dor nesse momento. E senti de trazer essa semana. E não é só ela. Eu já acompanhei outras pessoas nessa mesma situação, ainda que agissem de maneira diferente. Mas ocorre que, então, o cerne deste canal é espiritualidade, e aqui nós vamos falar do que nós desejamos, não no mimimi, né? Mas trazendo aqui experiências do outro, que, como já dissemos nos outros vídeos, pode muito nos ajudar. A experiência do outro é muito valiosa, meus irmãos, se assim nós desejarmos. E não temos que passar a mesma situação, ou se for o caso, sabermos amealhar as situações, sabermos conduzir o nosso comportamento, as nossas atitudes, mais ou menos em cima da história do outro. É assim que nós fazemos, por isso vivemos juntos e misturados. Um com grau de experiência maior e melhor, outros menores, outros na média, outros menos que nós, outros mais que nós. Para quê? Porque se não temos os exemplos de um melhor comportamento, trazendo para o nosso crescimento espiritual, como é que ficaria a situação? Então, daí já está uma chave. Outras pessoas perguntam, por que tantas pessoas complicadas, tantas pessoas ainda que são mal, que usam recorrente do mal no mundo? Por isso. Porque precisa de bons exemplos para poder essas pessoas se melhorarem também. E quem manda é aquele lá de cima. Ele sabe todas as coisas. Se ele nos colocou junto, existe um propósito enorme. A nossa história de hoje era de uma companheira de muitos anos casada. E nessa relação, eles tinham uma situação financeira bem razoável. O marido se tornou empresário. Segundo ela, por conta muito da ajuda dela. E ali tiveram seus filhos, viveram bem, construíram uma família. Ocorre que em um determinado ponto do casamento, ele começou a trair essa companheira.
se envolvendo em relações fora do casamento. E aí, ela, quando veio me colocar essa situação, ela já tinha uma idade, uns 60 e poucos anos, né? E segundo ela já tinha engolido muito sapo. Há muitos anos ela sabia dessa situação. E aí ela estava ali levando, segundo ela estava empurrando com a barriga. Fala dela. O qual é que ela tinha um comportamento recorrente. Ela dizia que toda vez que ela pegava uma traição dele, ela corria para o shopping e gastava todo o dinheiro dele. Isso me chamou muita atenção, porque o que me traz aqui também não é terapêutica holística que sou, porque amo essa área, estou sempre estudando, mas o que me chama muita atenção e me tocou Deus trazer esse canal, de nós conversarmos, nos ajudarmos e ajudarmos as pessoas, foi a estudiosa em comportamento humano, porque isso eu sou. Eu amo estudar. Hoje tive uma manhã de estudo, né, de espiritualidade. Porque se eu não estudo e não busco essas fontes, não tem como eu melhorar o meu comportamento. Não tem como me asserenar diante dos desafios. E sempre digo que quando tem a oportunidade, eis aqui na frente de vocês uma pessoa que muito se asserenou, que está mais organizada no seu comportamento, no seu lidar com o outro, em cima dessa busca de estudos. Por isso, dizemos sempre, sem o autoconhecimento, sem estudarmos, vai ficar complicado nós avançarmos. Vai ficar complicado nós alçarmos voos mais altos no que diz respeito à nossa evolução espiritual. Porque para mim é muito claro para isso. Você pode não aceitar agora, você pode não acreditar agora, você pode questionar, você pode achar até que é balela. Mas uma hora essa ficha vai cair. Porque diante de tantas coisas que atravessamos, de tantas coisas que a vida tem nos convidado nesses últimos tempos, nesses momentos de tantas dores, de tantos desafios, a gente tem que parar e pensar, o que está acontecendo? O que está acontecendo com o mundo? A gente precisa parar. Sabemos que somos seres espirituais, mergulhados num corpo, para os nossos desafios, que vai esbarrar numa correção espiritual. É para isso que cá estamos. E ela disse, eu já não aguento mais. Já está insuportável. E eu estava ali só ouvindo, né? E percebendo o quão machucada ela estava, o quão doída ela estava. Já uma senhora, vó, e passou praticamente metade do casamento, segundo ela, assistindo isso. Ele era um senhor bem apanhado, né? E se divertia com moças bem mais jovens do que ele, fora do casamento. E aí ela falou assim, eu faço isso, minha filha. Eu vou para o shopping e eu gasto todo o dinheiro que eu posso. Aí eu ali prestando atenção, falei, interessante. Ela falou assim para mim, eu me vingo ali. Ali eu me delicio. Eu fiquei assustada, sabe? Eu fiquei assustada, eu falei, nossa, que interessante, né? Porque a gente parece que atrai essas coisas. A gente, quando gosta desse campo da terapêutica, né, dos estudos, a gente vai atraindo essas almas, porque, como eu disse para vocês, somos seres espirituais. E quando, de alguma maneira, podemos nos colocar para ajudar, né, esses companheiros, assim fazemos. E entra no ônibus, um já começa com uma conversa, e você, meu Deus, eu quero ficar aqui quieta hoje no meu canto, mas a gente parece que vai atraindo. Mas voltando à história, ela falou assim, eu vou te falar,
Eu precisava falar isso com alguém. Eu precisava colocar isso para fora. Porque eu estou com tanto ódio dele. Eu estou com tanto ódio dele. Eu tenho vontade de fazer tantas coisas. E é por isso que eu fiquei pensando como é que nós assistimos tantas violências no mundo, na televisão, que se eu fosse você, me afastaria desses veículos de noticiário. A ciência já está trazendo aí um tanto de mal que esses noticiários ruins nos traz, até para a nossa imunidade. E ela falou, pois é, eu nem ousei a perguntar a ela de uma questão de separar. Fiquei ali só ouvindo, porque naquele momento eu senti que ela só queria desabafar. Ela não queria nem opinião, ela só queria desabafar. E ela foi falando um monte de coisas, porque eu já fiz isso aí, e eu também. E queria, né, saber, porque esse campo me interessa. E eu perguntei assim para ela, mas como é que a senhora tem essa certeza? Como é que a senhora pegou tantos casos dele? Me fala. Ela falou assim, minha filha, ele sempre deixou rastros. Eu fiquei ali olhando, ela falou, ele sempre deixou rastros. Eu falei, é verdade. Se nós estivermos atentos, a gente pega os rastros. Porque tem muita gente que não quer ver esses rastros. E ela bonita, sabe? Assim, muito bem arrumada, vaidosa. E não questionava a questão de separar. Ela queria muito aquele homem. Ela queria continuar muito naquele casamento. E eles faliram. Eles faliram porque quando as coisas não estão certas na vida da gente, quando nós não estamos numa aproximação com Deus, quando nós não vivenciamos, meus amigos, presta atenção nisso. Nós precisamos para ontem acertar a nossa vida com Deus. Acertarmos a nossa vida com o divino que existe em nós. Não é mais momento, se nós desejarmos a nossa evolução, se nós desejarmos viver com serenidade e em paz, nós mudarmos o nosso comportamento, nós falarmos. E aí eu fiquei olhando quando ela me falou, porque isso é um dito bíblico. A fala tem um poder de cura. Ela tem um poder de destruir. E eu senti a vibração dela, de ódio que ela estava naquele momento. Mas ela dizia que quando ela fazia essas compras, e ela ficava falando no shopping sozinha, e às vezes ela jogava uma fala para uma vendedora, e quando ia parar para comer, ela ficava ali conversando sozinha, e às vezes encontrava uma amiga e contava, e nesse dia foi comigo. Ela falou, não, eu tenho que te falar, a gente nem tinha tanta intimidade. A gente nem tinha tanta intimidade assim. Né? Porque não foi, entre aspas, uma sessão terapêutica. Assim, né? Marcada foi, porque ela falou tudo, ela falou, e depois ela falou para mim. Ai, Dilma, muito obrigada por você ter me ouvido. Você não sabe o bem que você me fez. E eu tava, parece que ia ter uma coisa. Eu tava com um nó na minha garganta. E é assim que a gente adoece. Por isso falamos desse canal. Nos prepararmos, por exemplo, uma oração para esses momentos desafiadores. Vamos vendo também que não é viável nós conversarmos na hora que nós, como ela, como há o problema, como há a situação para resolver. Nós vamos gerar mais confusão, 99%. Vamos gerar mais confusão. Mas, no caso dela, ela desejava. Ela falou, não, eu não falo. Não falo. Prefiro que ele não saiba. E eu sempre digo aqui, gente, aqui não cabe julgamento. É um dito bíblico também. É uma fala do nosso Senhor Jesus. Mas poderíamos conversar um monte de coisa, porque cada um está no seu cada um.
Cada um é que sabe o que quer para a sua vida. Cada um sabe o que deseja fazer. Cada um tem a sua história. Serve a dela para parâmetro, para quando eu estiver numa situação ou alguém me buscar, a gente até conversar, a nível de tentar dar um norte para aquela pessoa. Mas eu parei, né? Tirando a questão mesmo de violência, né? Que a gente fala, ó, você tem que procurar se proteger, procurar lei e tal. Não dá para a gente entrar. Eu, neste momento, em cima das minhas experiências, dos meus estudos, a gente tem que deixar a pessoa decidir. Se ela insistir muito, né, numa fala sua, você pode dar até teu ponto de vista. Mas a gente também precisa crescer. Cada um de nós precisa crescer. Como eu falei no outro vídeo, às vezes a gente ainda está muito menininha. Às vezes a gente ainda está muito menininho. Nós precisamos assumir todas as nossas responsabilidades, porque tudo que nos acontece, ainda que nesse momento você não queira aceitar, mas eu entendi que tudo que te acontece é para o teu crescimento espiritual, é para a tua correção, é para a tua madureza de espírito. Todas as experiências, os desafios, o que você considera obstáculo, e lá, porque Deus é justo na sua competência. Tudo que nos chega é para o nosso crescimento. Se eu tirar as pedras das mãos, se eu quiser entender Deus, se eu sair dessa cadeira de vítima, que é difícil, porque psicólogos, terapeutas renomados nos dizem que o que mais tem sentado em suas cadeiras são pessoas fazendo de vítima. Olha, e não é, porque Deus, Ele é justo. Então, tudo que está nos ocorrendo é para o nosso crescimento espiritual. Nós precisamos pensar nisso o mais breve possível. Aceitarmos a vida e vermos como é que nós podemos fazer nessa situação que está me incomodando. Mudanças é importante, é muito importante. E aí, ela levou a vida. Mais de 30 anos, segundo ela, nessa questão de traição. E nunca teve coragem de conversar com ele. Eu não sei depois. Mas até aquele momento, não. Eu falei, você vai conversar? Ela falou, não. Vou fazer o que eu sempre fiz. Vou deixar ele pensar que eu não sei. Olha que interessante. E ela estava muito doente. E depois eu soube que adoeceu mais ainda. Cada um é que sabe do seu cada um, amigos. Mas olha, quanto material aí para a gente avaliar. Nós precisamos tomar as rédeas da nossa vida. Precisamos conversar conosco e depois com o outro. Estamos todos aqui para isso. Mas isso é muito individual. Muito individual. Cada um é que sabe onde está a sua ferida e o quão doendo está. Sempre gosto aqui de lembrar, né, que somos filhos amados de Deus e temos a nossa história e todo dia escrevemos uma página. Então não estamos aqui só para sofrimento, não estamos aqui para levar uma vida miserável. Nós precisamos dos estudos, dos esclarecimentos. Um método muito seguro é nós vermos companheiros que são mais bem resolvidos e nós imitarmos, literalmente. Poxa, ele tem esse resultado, o que ele faz para ele ter esse resultado? Então eu vou caminhar por aqui. E sempre buscarmos Deus, buscarmos Jesus. Esse é o nosso caminho seguro. Porque quando nós vamos buscando essa conexão, tenha certeza do que eu estou te falando, as coisas vão melhorando.
voltarmos para a nossa essência, sabe? Você sabe o que você está fazendo aqui? Você sabe de onde você veio? Você sabe para onde você vai? Você sabe que isso é uma pesquisa. Existe uma pesquisa de que 95% da humanidade dorme. 95% da humanidade dorme. E 5% semi-despertos. Olha só. E eu falei, meu Deus, será que eu estou nesses 5%? Porque eu estou. Eu estou nessa busca aí de me tornar uma pessoa melhor. Eu estou na busca aí da minha vida espiritual. E eu há muito tempo eu venho renomeando todo o meu comportamento. Eu busco andar nas leis de Deus. Porque eu não teria sossego se não fosse dessa maneira. Então, eu tenho nessa busca e, com certeza, meus irmãos, digo para vocês, sou uma pessoa bem melhor, sou uma pessoa muito mais serena e percebo quando a ajuda me chega. Nas horas que eu peço, que eu converso com Deus, que eu converso com Jesus, que eu converso com a espiritualidade. E você pode conversar com quem você quiser. Você pode conversar com Maria, você pode conversar com São Francisco, você pode conversar com Jesus, você pode conversar com os mestres da Cabala, você pode conversar com quem você desejar. A gente precisa parar de ser preconceituoso. A gente precisa cuidar da nossa vida e deixar a vida do outro. Cada um é que sabe de si. Cada um é que sabe de que caminho quer tomar. Porque até onde eu entendi, Jesus não deixou religião. Ele deixou os seus conceitos. E é neles que nós temos que seguir. É isso que nós temos que fazer, é buscar Deus da nossa maneira. Dentro de uma religião ou fora de uma religião. Dentro de uma doutrina, dentro de uma filosofia, dentro ou até só em casa. Porque eu conheço pessoas e conheci pessoas que estão dentro de casa, não têm uma religião e fazem muito mais do que religiosos enfiados dentro do templo religioso. Então não estamos aqui para discutir a vida de ninguém, mas é o que me faz bem, o que eu sinto, o que eu gostaria de fazer, o que vai me trazer alento, o que vai me trazer crescimento. E é aquilo que vai me tornar uma pessoa melhor. E nós precisamos buscarmos Deus, buscarmos Jesus e nos tornarmos pessoas melhores e ajudarmos. Por isso eu te peço que você se inscreva nesse canal, que você compartilhe esse vídeo, essa nossa fala, essa nossa experiência dessa companheira, com outras pessoas, porque assim podemos sim ajudar o mundo. Podemos ver que tem outras pessoas nessa história parecida, ou conhece alguém com essa história, e também enviar esse vídeo, olha, eu vi assim, sabe? Deixarmos de também colocarmos o nosso ponto de vista, deixarmos o outro crescer. Se o outro desejar, a gente pode colocar. Somos amigos, eu penso assim. E aí a gente vai se ajudando, a gente vai trocando as nossas experiências. Porque o YouTube, ele entende que através dos likes, de comentários, de compartilhamento e inscrição no canal, ele entende que esse material ele tem relevância, né? E aí esse canal cresce e a gente ajuda. Não custa nada. É só você compartilhar, você dar um like e você até contar a tua história aqui para que a gente possa ajudar o mundo. Às vezes são coisas simples, amigos, porque às vezes a gente fica, olha, você não me liga, eu não te telefono. E a gente não é adivinho, a gente não sabe do que o outro está pensando. Tem gente que bate no peito, olha, mas eu conheço, fulano, não conhece, você não conhece nem você. Daqui a pouco a gente está tendo atitudes aí que a gente diz, meu Deus, eu não pensei que eu iria tomar esse tipo de atitude. Ou às vezes jura que vai tomar essa atitude e na hora paralisa. Que está tudo bem, isso é muito normal.
Então era isso. Nós vamos ficar por aqui, te pedindo essa força. Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. E vamos ajudar o mundo. Vamos nos acolher. E eu quero muito que você fique comigo nessa jornada aqui, nesse canal. Fala que você se cura. Da maneira que você conseguir. Mas fala. Muitas das vezes o outro não sabe o que está se passando com você. Às vezes você tem tanta vergonha do que está acontecendo com você, de julgamento, que você é incapaz de falar naquele momento. Mas procura uma pessoa, sabe? E você diz assim, eu só quero falar. Naquele momento eu percebi, o ponto saía dela. O ponto saía dela e ela falou. Só precisava falar um pouco. Porque não podia falar com as filhas. Porque não podia falar com o filho. Porque não tinha ninguém. Porque ela achava que a família ia cair de pau. Fala dela. Um beijo no seu coração e que Deus te abençoe grandemente. Eu conto com você.